Então, assim, pessoal, seguindo a nossa agenda ali, a nossa próxima atividade, então, é uma live sobre inclusão e como a eletrônica, como o Arduino, como, enfim, o nosso conhecimento, o nosso trabalho pode fazer para melhorar essa questão, para trabalhar nesse sentido. Nós temos a alegria de contar aqui com o pessoal do Inclua-se. Eles vão se apresentar, mas assim, tá ali o Gabriel, o Guilherme, a Paulinha, e eu queria deixar um grande agradecimento, um grande abraço ao Paulo, a Luciane, a Fernanda, que junto com o Gabriel, o Guilherme e a Paulinha formam essa família linda que nós temos o privilégio de conhecer. Então, assim, já passo a palavra, então, assim, para o pessoal do Inclua-se, para eles se apresentarem, para eles falarem sobre o trabalho que eles desenvolvem, né, e depois a gente pode ir trocando ideias sobre as nossas atividades conjuntas e até sobre trabalhos futuros. Tá? Obrigado. Certo. Então, primeiramente, bom dia a todos. Bom dia a todos, bom pessoal. Eu sou a Paula, esse aqui Eu sou o Guilherme. Esse aqui é o Gui e esse aqui é o Gabriel. A gente é trigêmeo, nós três temos paralisia cerebral. Mas antes de qualquer coisa, a gente gostaria de agradecer muito ao convite e dizer muito a oportunidade também. Que todos os projetos que foram apresentados e certamente que vão ser apresentados estão sensacionais e que inclusão, a gente trabalha com inclusão, cara, a gente tem paralisia cerebral e trabalha nessa questão da acessibilidade, inclusão, diversidade, da naturalização, assim. E inclusão não é só, tipo, um asfalto, botar uma rampa de acesso, sabe, uma coisa escrita em braille. Inclusão também é levar conhecimento a todos os outros, inclusive a todas as pessoas que podem até ser um pouco informadas, mas sempre levar conhecimento. E o que o Arduino faz, o que vocês fazem, não só o Arduino, porque quem está atrás de qualquer máquina são as pessoas, quem move o mundo não são as máquinas, são as ideias. Então, eu acho que é sensacional o trabalho que vocês todos fazem, o pessoal do I3E, do CETISM Queen, então a gente agradece muito, da UFSM, todo mundo que se apresentou. E inclusão é sempre levar conhecimento e fazer com que mais pessoas saibam sobre enfim, qualquer assunto. E a gente está aqui para falar um pouco sobre essa inclusão digital, eletrônica. A gente teve o prazer de ajudar a consultar a equipe, o Saul me contatou para o desenvolvimento de um protótipo de automação residencial para tecnologia assistiva, que, enfim, daqui a pouco vai ser falado, mas ajuda no acionamento de utensílios domésticos, como, por exemplo, máquina de lavar louça, lavar roupa, televisão, com o controle de voz e essa questão para quem tem mobilidade reduzida. Importante, por exemplo, muita gente, o Gui, por exemplo, até tem dificuldade de aumentar, por exemplo, o som da TV, essas coisas, ligar a máquina também seria difícil. Então, esse projeto e essa parceria realmente é sensacional. É muito importante a gente trabalhar nisso, fazer com que esses protótipos existam, mas ainda mais que isso, levar conhecimento e conseguir, tipo, disseminar isso, sabe? Fazer com que mais pessoas saibam sobre o projeto, sobre o Arduino, sobre tudo. Então, o que vocês estão fazendo é maravilhoso e a gente tem a gente é muito agradecido de poder participar disso. Mas falando um pouco sobre o Inclua-se, a gente é uma plataforma no Instagram sobre inclusão, diversidade e principalmente paralisia cerebral que a gente tem. E aqui, pode falar daqui a pouco, a gente é trigêmeo e cada um tem um nível diferente de paralisia cerebral, que é uma desordem que enfim, ela compromete os movimentos de um ou mais membros do corpo. E a gente aqui tem níveis diferentes. Então já é algo muito diverso, assim, em casa, e a gente gosta muito de passar, o objetivo principal da plataforma é passar conhecimento sobre a nossa vivência com paralisia cerebral para as outras pessoas e mostrar que é algo normal, que não afeta muito a vida da gente. A gente vive normalmente como pessoas, enfim, como, né, pessoas convencionais, digamos. A gente também é feliz, a gente também chora, a gente também ri, a gente
eu faço tudo. Então, esse é o objetivo principal da plataforma. E, enfim, o fato da gente ter sido reconhecido pelo CETISM e convidado foi sensacional. Mas o Gabi quer falar aqui um pouquinho, então vou passar a palavra para ele. Complementando o que a Paula falou, né, nós aqui, por exemplo, né, tirar essa ideia e trazer informação sobre paralisia cerebral. Porque as pessoas geralmente têm uma noção de que paralisia cerebral envolve só o total restrição do movimento, envolve limitação intelectual, e não é assim, tem vários graus. Nós aqui temos em casa, né, somos uma família que os três têm paralisia cerebral e os três foram atingidos de maneiras completamente diferentes. Né? Então, por isso, eu acho que é bom, né, a ideia do Inclua-se foi trazer esse conhecimento, complementando, só o complemento, né, complementando o que a Paula falou, foi trazer o conhecimento para as pessoas sobre o assunto, para quebrar os estereótipos e as dúvidas que as pessoas que têm isso na família, ou pessoas que se interessam pelo assunto, independente do motivo, assim, trazer esse conhecimento para elas. E mostrar formas diferentes, discutindo, né, como a inclusão pode se dar nesse mundo tão de hoje, que é tão tecnológico, com tantas inovações, para tornar a vida, né, da pessoa com deficiência, no caso, ou a pessoa, dependendo da sua limitação, um pouco mais fácil, ou melhor, um pouco menos difícil, na real. E é justamente aí que o Arduino e todo o projeto entra, então a gente ficou realmente agradecido, e enfim, passo a palavra para quem quiser comentar alguma coisa, tiver alguma dúvida sobre a plataforma também. É isso, muito, muito obrigada. Muito obrigado aos amigos ali que fizeram essa apresentação. Então, uma questão que a gente levanta, assim, a gente tem tanto dúvidas pessoais quanto em relação a questões práticas, assim, e eu gostaria também de fazer alguns comentários, mas se alguém tiver uma consideração a fazer, quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, alguém que estiver aqui no Meet, fique à vontade, levante a mão aí. Não. Bom, daqui a pouco, quem precisar, levante a mão, enquanto isso eu vou desenvolvendo aqui o nosso raciocínio. Tá? Nós conhecemos, o pessoal foi assim, a Fernanda pode explicar melhor, assim, como é que nós conhecemos eles, né, e como é que nós conhecemos o Inclua-se, e depois, por uma dessas coincidências da vida, assim, um aluno, o Guilherme, que é aluno do curso superior em eletrônica industrial, me procurou, perguntou se eu aceitava ser orientador dele, e ele tinha uma ideia de desenvolver justamente algo voltado à tecnologia inclusiva. Então, assim, eu digo, olha, temos todo interesse e, inclusive, nós temos como conseguir uma assessoria top nesse sentido, né? Então, assim, mas antes de eu contar essa história desse projeto, Fernando, podia comentar como é que a gente conheceu o pessoal e como é que foi, para depois a gente falar do nosso projeto e de quais ideias que nós temos para o futuro que podem ser desenvolvidas. Oi, tudo bem? No meio de 2019, segundo semestre, eu e a Paulinha fomos fazer intercâmbio no Canadá e a gente se conheceu indo para o Canadá, praticamente. A gente ficou muito próximo enquanto estava lá, meio que virou família, e foi isso. A gente passou bastante tempo junto lá no Canadá e convivemos bastante tempo, e agora eu sou bem... A gente conhece bastante a família dela, ela conhece a nossa família, então... Exato, o Canadá foi uma experiência, só complementando, muito sensacional. Eu amei ter conhecido a Fê e todo mundo, toda a família. Inclusive, algo engraçado, porque né, a gente tem paralisia cerebral. Eu fui no intercâmbio, então queria trazer um pouco. O Canadá é um dos países mais acessíveis do mundo, quis trazer um pouco disso para o Brasil. E na época que eu fui para o Canadá, eu e a Fê fomos,
a gente já tinha o Impulse fazia mais ou menos um ano, mas não era tão ativo assim, era mais de, assim, hobby. E agora a gente está querendo crescer um pouco. Enfim, mas eu amei ter conhecido a Fê e a gente já tinha o Impulse, tanto que lá eu fui para o Canadá com essa visão de, tipo, vou trazer a acessibilidade existente no Canadá para o Brasil. E daí, enfim, fui postando coisas e divulguei, fiz o meu trabalho de marketing. E eu fiquei muito feliz da família da Fê ter se juntado e agora a gente está nesse projeto do Arduino, que é sensacional. É uma das coisas que me chamou bastante atenção quando eu estava no Canadá, e era uma coisa que eu não pensava muito sobre, assim, mas a quantidade de facilidade que o Canadá tem e acessibilidade, por exemplo, o ônibus é muito fácil, assim, coisa simples, sabe? Portas do shopping tem botão para cadeirante, tudo é pensado com acessibilidade. Tem praias que tem aquelas esteiras para pessoas com cadeira de rodas poderem chegar perto do mar. E antes de eu conhecer a Paulinha, eu acho que era uma coisa que eu não prestava muita atenção, mas agora tá sempre assim na minha cabeça quando eu passo pela rua e vejo, nossa, essa calçada tipo, é impossível de passar com cadeira de rodas. E aqui a maioria das calçadas são assim, mas lá tudo é pensado para todo mundo, não só para quem consegue caminhar normalmente. É tudo pensado para todo mundo, assim. Para pessoas que têm problema de visão e. Inclusive aqui, nem para quem consegue caminhar direito as calçadas são boas, né? Imagina para quem tem. Então, assim, realmente nós estamos algumas gerações atrasados, mas nós podemos trabalhar para isso, né? E o pouquinho que a gente fizer já ajuda. Inclusive, é o seguinte, pelo fato, até inclusive assim, uma visão meio, como é que eu vou dizer? Eu não sei qual adjetivo falar, mas eu vou fazer uma colocação aqui agora que pode talvez causar uma certa estranheza. Justamente pelo fato do Brasil não ter nem essa cultura disso, né? O mercado para essas tecnologias é gigantesco, é bilionário. Tá? Então, assim, ó, quem tem interesse em abrir uma empresa, uma startup, algo na incubadora e tal, pense com carinho nessas ideias de inclusão, porque como nós vamos ver agora, pequenas coisas podem fazer grande diferença na vida de muita gente, tá? Assim, então, complementando, o que aconteceu? O Guilherme, que infelizmente não pôde participar porque ele questões de saúde na família e tal, ele me procurou, então ele tinha uma ideia de desenvolver algum dispositivo para tecnologias assistivas. E aí, digo, opa, nós temos uma assessoria top aqui que pode nos ajudar, né? Entramos em contato com a Paulinha, com o Incluas, né? Aí eles participaram de uma live junto conosco, onde nós tiramos subsídios para definir o escopo do projeto e coisas desse tipo, né? Em consequência, assim, o projeto DTCC1 nós vamos transmitir à tarde a apresentação do TCC dele, onde ele mostra essa primeira parte do trabalho que ele desenvolveu com o Arduino, um sistema de comando por voz para acionamento de eletrodomésticos. Tá? A segunda parte do TCC2 dele, ele tá desenvolvendo esse comando por voz, mas também tem um aplicativo, onde além de se poder controlar por um aplicativo no tablet, no celular, também há outras características, mas não vou abrir o jogo agora, vamos aguardar ele defender o TCC2 para a gente comentar, ok? Claro que a pandemia bagunçou um pouco, mas mesmo assim, durante a pandemia ele conseguiu construir um protótipo funcional e estamos trabalhando nisso. Mas aí a gente pode pensar, por que fazer um comando por voz se já existe a Siri ou sei lá o quem ali, o assistente do Google, coisa assim. Aí o que acontece? A gente foi estudar isso aí, procurou
enfim, literatura, artigos nesse sentido, e a gente verificou que os assistentes de voz ainda estão engatinhando, digamos assim, né? Eles reconhecem muito melhor a voz masculina adulta, então há uma grande deficiência para vozes femininas, para vozes de criança. Ele ainda não decodificam bem, existem artigos, inclusive da própria Google, do próprio engenheiro do Google, reconhecendo essa questão. Por quê? Porque os desenvolvedores são, em sua maioria, né, têm esse perfil, né, e eles mesmos levam para casa, ficam desenvolvendo, ficam testando com a voz, e assim a coisa vai ficando. Então, assim, desenvolver um dispositivo barato, né, porque Arduino é barato, que consiga aprender a tua voz, seja ela qual for, né, e responda aos teus comandos, é um diferencial muito grande. Aliás, para isso, né, isso, claro, vai ser com o tempo, obviamente que a Google, que a Apple, que a Amazon vão corrigir isso aí, né, mas é o que hoje é uma deficiência já reconhecida pelos próprios fabricantes. Tá? Uma das maneiras de resolver isso, né, claro, é com o tempo, mas nem todo mundo tem tempo. E outra maneira de se, digamos, mudar esse panorama é justamente com esses projetos, com esses trabalhos que foram mostrados até aqui, né, e nesses trabalhos dá para incluir uma ideia nova que surgiu, que a Fernanda pode falar mais sobre isso, que é o Girls Who Code, tá? Que isso ela pode explicar melhor, mas pode resolver esse gap, né, e fazer com que os desenvolvedores sejam, enfim, comenta para nós, Fernanda, sobre o Girls Who Code um pouco, depois a gente volta para a parte da inclusão, que na verdade é inclusão também, né? Bom, como o Saul falou, a maioria das pessoas que desenvolvem esses programas são homens, então ele é feito com uma visão masculina e é treinado com, por exemplo, voz masculina. E esse é um problema que existe na área de tecnologia, que existem muito mais homens do que mulheres, principalmente aqui, por exemplo, a gente vai ver na universidade, a Geise até pode falar que ela faz engenharia, acho que tinha só ela e mais 2 meninas no ano dela, assim. Olá. No meu ano de engenharia mesmo, era eu e outra menina, e no segundo semestre a outra menina trocou de curso, então eu fiquei por alguns semestres sozinha na engenharia, sendo a única mulher. Geise, te interrompendo da mesma maneira que eu interrompi na segunda-feira. E eu sou a Geise, eu sou... Eu sempre esqueço. Bom dia, meu nome é Geise. Eu faço parte do grupo Nightwing e eu sou estudante de engenharia de controle e automação. Não sei se eu falei também que eu faço técnico em informática para internet integrado ao ensino médio, no CETISM. E, bom, eu só quis usar de exemplo que espelha um problema muito maior, né? Porque o mundo inteiro é assim, praticamente. A Girls Who Code é um projeto mundial que tem o objetivo de igualar essa quantidade de homens e mulheres na área de tecnologia, como era no início, né? Na verdade, no início tinham mais mulheres, porque quando começou, os homens estavam na guerra e as mulheres faziam suporte técnico, né? Então, as primeiras programadoras eram mulheres. Inclusive, a Ada Lovelace foi a primeira programadora e foi uma mulher. E com o tempo, isso foi mudando e foi se invertendo, e agora tem muito mais homens na área. Então, o Girls Who Code é um projeto que ensina programação para meninas e de ensino fundamental e médio.
baseada nos Estados Unidos. E porque esse problema precisa ser tratado do início, né? Essas meninas que aprendem programação no ensino fundamental, algumas vão se interessar pela área, vão seguir, outras não, mas como é normal, elas vão ter contato com a área e elas vão ter um incentivo e vão ver que elas têm um espaço. Porque muitas vezes, por exemplo, os meninos ganham um presente, ganham carro e Lego, e as meninas ganham boneca. Mas essa Girls Who Code é como se fosse dar Lego para as meninas e dizer para elas que elas têm a oportunidade de aprender a programar também e seguir na área. E então é um projeto bem interessante que a gente tem interesse em abraçar aqui, mesmo que não seja o oficial Girls Who Code, porque não tem nenhum clube no Brasil, não tem nenhum na América Latina, eu acho. Mas dar uma copiada, assim, trazer uma coisa parecida. Inclusive, assim, ó, daí a importância, né, do trabalho do WI, né, Marcelo, que desenvolve trabalhos nessa área aí, que busca unir as... Exatamente, né? O WI, o objetivo dele é isso, é promover as mulheres na ciência, né? E mesmo assim, a gente passa por uma dificuldade hoje também, porque ela foi fundada, por exemplo, foi fundada ali em 2017, 2018, né? E o que acontece? As gurias que faziam isso, né? Elas acabaram indo saindo, porque já saíram da faculdade e tal. E a gente está passando por uma dificuldade da renovação, até pelo número baixo de mulheres na engenharia, né? Então, mas a gente está buscando aí pessoas engajadas aí para promover isso, né? Justamente, talvez a gente até consiga fazer uma parceria com esse Girls in Code aí. Eu não sei muito bem como que é, né? Mas parece algo bem interessante. Eu acho também, eu como homem falando, né? Mas eu acho também que a principal mudança tem que ser feita lá no ensino fundamental, né? Lá quando está tudo se desenvolvendo, né? Então, por exemplo, esses cursos de Arduino, cursos de programação para as gurias, né? Acho que faz total diferença. Exatamente. E como nós temos o projeto de extensão nessa área, a gente poderia incluir ações nesse sentido no próprio projeto de extensão. Seria a nossa parte, digamos assim, né? Mas óbvio que isso é um trabalho que vai trazer resultado daqui a, sei lá, 8, 10 anos, mas alguém tem que começar, né? Essa parte. E o Arduino é uma ferramenta excepcional porque todo mundo gosta, não é nada muito essencialmente masculino, digamos assim, né? Eu queria comentar que é um exemplo que eu sempre penso que, como a gente falou do desenvolvimento por exemplo, do Google, que tem mais homens, então ele é mais acostumado com voz de homens, funciona bem melhor. Eu sempre penso de quando a primeira mulher foi para o espaço. Era uma missão de 1 semana e só tinham homens na organização. Eles não sabiam quantos absorventes mandar. Eles mandaram 100 absorventes para uma missão de 1 semana. Às vezes são coisas muito simples que Verdade. precisa de uma visão diferente, sabe? Que porque é ridículo, né? E é uma coisa que eu sempre penso que se tivesse mais inclusão, se tivesse uma pessoa diferente lá, com uma visão diferente, uma mulher, talvez não precisasse ter ocupado tanto dinheiro para isso. Exatamente. E outros problemas seriam, né, enfim, Sim, que provavelmente surgiram não foram levados em conta, né? Exatamente. Opa, Diego ergueu a mão. Fala, Diego. Então, esse exemplo que a Fernanda falou, que está sendo falado, é importante. Na hora de desenvolver algo inclusivo, as pessoas que são incluídas, elas devem participar do desenvolvimento.
porque senão tu acaba fazendo algo que não é tão relevante ou tão importante ou não vai ajudar da forma correta como precisava ajudar. Então a inclusão deve acontecer, inclusive, incluindo no projeto. Exatamente. Daí a nossa preocupação de nós não montarmos o circuito daquela vez do projeto do Guilherme, sair montando, né? Como, tu teve uma ideia, não, toca a ficha. Não, vamos entrar em contato com o pessoal, eu conheço o pessoal que dessa área, que pode nos auxiliar, e aí, na definição do escopo do projeto, foi fundamental a participação do Inclua-se. Claro, ao longo do projeto a gente ia mandando vídeos e informações, né, para darem o parecer, né, sobre se nós estávamos andando no caminho certo. Isso é fundamental, entendeu? Um outro detalhe, assim, às vezes o pessoal está falando, mas é muito difícil de trabalhar com isso. Não, gente, são ideias simples que podem mudar uma vida. Eu não sei nem se é fabricado, tá? Mas, assim, eu vou dar um exemplo aqui de algo que a gente pode fazer numa aula e que na minha visão, pode, assim, do meu ponto de vista, pode melhorar a vida de muita gente. Pessoas com dificuldade de visão usam uma bengala, né? Por que nessa bengala não tem um sensor lá embaixo de proximidade e um vibracal aqui na mão? Eu não sei se existe ou não, tá? Me desculpe. A gente ia pesquisar para ver se já não existe isso aí no mercado. Ou, se existe, custa, sei lá, 4, 5 mil reais. E a gente pode fazer com Arduino com menos de 200 reais isso aí, né? Então, assim, a Fernanda ergueu a mão, então vou passar a palavra para ela. Então, assim, eu vou dar uma ideia que surgiu aí, que não sei se existe ou não, que facilmente a gente pode fazer, desenvolver, né, e pode melhorar a vida de muita gente, né? Sim, Fernanda? Não, o que eu ia comentar a respeito disso é que, às vezes, as soluções são simples, mas as que já existem são extremamente inacessíveis por causa do custo mesmo. Porque as pessoas que têm deficiência não são todas... nem todo mundo tem dinheiro para ter acesso a esse tipo de solução. Então, como é um mercado limitado, quem faz enfia a faca, né? Exatamente. O Inclua-se ergueu a mão ali. Eu vou chamar aqui. Mas, enfim, eu gostaria de complementar, na verdade, isso que você falou, antes do exemplo ali do absorvente no espaço. Realmente, e o Diego complementou aqui, tudo que a gente, que é ser produzido de uma maneira inclusiva, tem que incluir quem faz parte quem está excluído no momento, assim. Então, por exemplo, não, como você falou, não custava de nada contratar alguém, tipo, até a mulher que foi pro espaço, tipo, não, mas quanto tu sabe, quanto que tu precisa, daí compra e gasta mesmo no que é não desnecessário, mas, tipo, sabe? E essa ideia da bengala eu achei bem legal, muito interessante, vou ver se existe mesmo, vou até pesquisar agora. E realmente é algo que a gente tem que pensar, de sempre consultar quem está envolvido no processo. Mas acho que é isso, e, nossa, sensacional, sério, todas as contribuições. E sobre a realidade, complementando o que falaram, né, sobre que que a Fernanda falou, que nem todas as pessoas com deficiência têm as condições financeiras, né, de ter acesso. A Paula pode dizer, a gente foi para o Campeonato Paralímpico em São Paulo, de esgrima, quando a gente fez esgrima no União durante anos, assim, e lá a gente conviveu com várias pessoas de diversas partes do Brasil, lá em São Paulo, participando do campeonato. E eles falando justamente isso, porque eles querem uma inclusão acessível, mas ao mesmo tempo é muito caro. Exato. É muito caro. Até porque a acessibilidade, se a gente for levar no cerne, o conceito de acessibilidade é facilidade de acesso. E acesso é bem amplo, então é tipo, desde o recurso financeiro até tu realmente conseguir usar, saber usar. E quando a gente foi para São Paulo, assim como o Gabi estava falando, a gente conheceu pessoas de diversas realidades, pessoas da periferia, pessoas que, por exemplo, começaram a treinar em cadeira de rodas sem ter cadeira de rodas apropriada. Tipo, sei lá, tem um fixador na esgrima, que é onde a cadeira fica parada, assim, pra gente não ficar se movendo muito.
e botavam, tipo, tábuas de madeira e a cadeira era uma cadeira de plástico, assim. Então, existem várias realidades e a gente tem que saber fazer as coisas para que todo mundo possa usufruir, para que todo mundo possa acessar, porque, afinal, acessibilidade é todo o processo. A não é só uma acessibilidade tem que ser acessível. Exato, a acessibilidade tem que ser acessível. Então, eu penso também que eu vi no Instagram do Inclua-se, inclusive, do tênis da Nike, que tu não precisa usar as mãos, tu só pisa nele e ele fecha. Eu achei muito legal. Mas o preço, quem que no Brasil vai ter que dinheiro para gastar num par de tênis? Estamos aguardando a galocha que não conta, precisa. Né? Oi? Desculpa, Diego, A galocha que não precisa também é mais barato que o tênis da Nike. Com certeza. Mas a gente tá esperando chegar no camelô, né? Mas assim, mas o que eu quis dizer é que mesmo quando fazem uma solução, todo mundo acha incrível porque ninguém faz. Mesmo que seja inacessível para grande parte da população, é incrível porque existe tão pouco que o pouco que existe é muito vangloriado, digamos assim. E não que esteja errado, precisa ser aplaudido quem investe nisso. Mas também precisa ser pensado em soluções que sejam acessíveis para todo mundo e não só para uma porcentagem pequena da população com deficiência. Exatamente, até coisas do dia a dia. Imagina, uma torneira com sensor custa o quê? 2, 3 mil reais. Pelo amor de Deus, né? Não, é inviável, uma coisa que a gente não tem. E isso a gente pode fazer. Né? Esse tipo de ações a gente pode fazer, não somente ações muito mirabolantes, que também a gente pode fazer, que é bem interessante, gera também pesquisa, não só produto e tal, né? Mas, assim... E hoje, uma outra questão interessante, nós temos um acesso facilitado a impressoras 3D, então qualquer peça com formato especial a gente consegue fazer hoje, não precisa improvisar com uma caixa de passagem elétrica e cortando com estilete, você vai fazendo uma gambiarra com madeira, como a Paulinha falou, né? Então a gente tem condições de hoje desenvolver soluções, como é que eu vou dizer, bem específicas, né? De maneira assim, mais barata e mais personalizada também, né? E se espera que isso se popularize mais ainda. E com relação a essas novas ideias, assim, tipo, nós estamos desenvolvendo essa questão do comando por voz, e a gente está pensando no aplicativo também depois, porque eu sei, nem todo mundo gosta de ter a vida vigiada, mas algumas pessoas precisam, né? Por exemplo, uma pessoa com Alzheimer, ou enfim, que já está em estado avançado, coisa assim, tal, ou Parkinson, coisa. A gente precisa saber se ela almoçou ou não, né? Se ela fez as atividades diárias básicas e tal. Então, a internet das coisas está chegando nisso, né? Já. Hoje já existem garfos, facas, por exemplo, que tem comando Bluetooth, acelerômetro, que mede para ver se a pessoa está tremendo muito e tal. E isso está ficando mais... de novo, existe, mas é muito caro, entendeu? Então, assim, o mercado pode trabalhar, popularizar, né, e tornar acessível a todos, né? Sim, Fernanda. Não, eu só queria fazer um complemento em relação a isso, que o Apple Watch o novo tem uma feature que ele liga para um contato de emergência caso a pessoa caia no chão. Ele identifica isso, por exemplo, para pessoas idosas e algo do tipo. Só que o Apple Watch não é acessível, né? Vamos ser sinceros. Exige ter um iPhone que também não é acessível. E outra coisa que eu ia comentar, que outro dia eu estava olhando, às vezes as soluções são ridiculamente simples. Por exemplo, eu estava vendo um prato que ele é quadrado e daí num dos cantos ele é de borracha. Então a pessoa que é cega consegue empurrar
para puxar a comida, para ver se sobra alguma coisa, assim. Para não deixar restos no prato, porque a pessoa que não consegue enxergar não consegue ver se tem. Por exemplo, tá comendo arroz e feijão. Ficou espalhado o arroz, não consegue ver onde tá. Daí a pessoa puxa para esse canto e ela consegue sentir com a parte de borracha do prato e empurrar pro garfo. É uma coisa tão, tão simples que eu pensei, nossa, como que ninguém pensou nisso antes? E às vezes não é uma coisa tipo um Apple Watch da vida que vai resolver, às vezes é uma coisa muito simples e que pode ser resolvida com Arduino, por exemplo. Então, esse é o tipo de coisa que às vezes eu vejo assim, tô pesquisando e eu vejo umas coisas que eu penso, nossa, como que isso não existe ainda? Mas obrigado, Fernanda. É que a questão é a seguinte, ó, quando a gente vai desenvolver um trabalho, coisa assim, a gente sempre me vem à cabeça aquilo, né? Tudo que nós pensamos e fazemos e sentimos tem a ver com algo que nós passamos ou que nós já passamos ou que nós estamos passando. Então, assim, quem não tem nenhum problema de deficiência, não tem alguém na família, não conhece alguém, acaba não tendo ideia de trabalhar nessa área, né? Daí a importância também da gente trazer o Inclua-se aqui para o evento, né? E para a gente abrir os olhos das pessoas, né? E trazer essas ideias. Por isso que eu falei no início ali de uma maneira meio apologética ali, atenção, startupeiros, né? Abram o olho para esse mercado, que vocês, além de melhorarem a vida de milhões de pessoas, vocês vão ganhar dinheiro também, né? Então, assim, não pensem... não estão pensando aqui em dinheiro, mas eu estou querendo dizer o seguinte, ó, que é viável, tá? É viável, porque às vezes a gente tem uma ideia maluca ali, interessante que ninguém teve, a gente abre uma startup e não vende o produto depois, e a startup, né? Nesse caso, não é o caso, entendeu? Porque tem mercado, a Paulinha até pode comentar com nós quanto por cento de pessoas no mundo ou no Brasil tem algum tipo de deficiência, entendeu? Não é 1% ou meio por cento, né? Poderia nos dar detalhes sobre isso? Então, posso falar? Enfim, no Brasil, 25% da população brasileira é deficiente ou tem alguma dificuldade enfim. Ou seja, é um quarto. A gente acha que é 0,01, 1%, 2%, como o Salvin falou, mas não, é bastante gente, é um quarto da população que tem todo esse, né, alguma dificuldade, sendo visual, auditiva, dificuldade de mobilidade, deficiência física, ou até outras especiais como diabetes e tal. 25% da população, é um quarto, não é uma minoria, é um quarto da população, é muita gente. E... Perdão. Mas, enfim, acho que o que a gente tem que entender também é que quando a gente produz alguma coisa, um produto, um serviço, uma experiência, que seja, que vá beneficiar a pessoa com deficiência, independente da deficiência, a gente não está tratando só daquela pessoa, porque aquela pessoa também tem uma família, aquela pessoa também tem amigos, tem um ciclo social. Então, no momento que a gente faz algo para beneficiar essa pessoa, ela tá feliz e quem tá em volta dela e cuida dela e, tipo, se importa, também vai ficar feliz e também vai procurar mais. Assim como a Fê, por exemplo, bem disse, quando a gente se conheceu, ela começou a procurar mais sobre perceber essas nuances de acessibilidade da calçada na rua, que, enfim, é uma Olimpíada toda vez que a gente vai, né? Então, toda vez que a gente produz alguma coisa, um produto, um serviço, toda vez que a gente oferece alguma coisa, é sempre voltada não só para a pessoa, embora a pessoa com deficiência seja o cerne, sempre tem mais gente envolvida, tem muito mais gente envolvida, porque esses 25% fazem parte de todos os 100%. Certo. Obrigado, é isso aí mesmo. Então, assim, inclusive, assim, eu vou... essa questão é interessante, assim, de melhorar a autoestima das pessoas, de tornar as pessoas mais felizes também, né, com algum desenvolvimento de algum produto, né. Sim, Paulinha. Isso, e algo que tem também que influencia muito nessa questão da autoestima, que até tu comentou, a Samantha Bullock, que está na live, ela faz um trabalho maravilhoso sobre moda inclusiva. Ou seja, peças até de roupa que às vezes a gente não pensa, mas que,
o fecho tá atrás, o fecho do vestido atrás incomoda, no fecho do sutiã, por exemplo, é atrás incomoda, essas coisas que são simples. E é sempre importante a gente pensar, não só, claro que aqui a gente está falando de tecnologia, mas em todos os. Ó, tá usando também. Então, vocês estão usando as roupas da marca de Samantha, eu estou usando aqui um. Então, é sempre interessante a gente pensar nisso em todos os nichos. A moda também é algo que influencia muito na autoestima das pessoas. O jeito que a gente se veste é o jeito que a gente é portrait, o jeito que a gente é retratado pela gente e pela sociedade. Então, qualquer nicho sempre é muito importante ter essa questão da inclusão e ser acessível para todos, e acessível de verdade em questão de custo e facilidade mesmo de colocar. Também tem a ver com a independência, né? Isso, não depender de alguém para se vestir, para sair de casa, tem bastante a ver com isso também. E aí que vem a questão da importância de se estudar materiais. Existe uma, me corrijam se estiver errado, no meu tempo não tinha, hoje existe na engenharia uma disciplina que estuda materiais e coisa assim e tal. Então, assim, às vezes a troca do material, de algum objeto, pode mudar a vida. Por que a camisa tem que ter um botão assim? Por que não pode ser um ímã de neodímio? Né? Isso não existe, tá? Mas eu estou dando um exemplo que a substituição, o uso de materiais diferenciados pode alterar todo um projeto e resolver, e, digamos, melhorar a vida de milhões de pessoas. Tá? Então, assim, nós temos, na área tecnológica, uma visão muito de fazer o circuito funcionar, né? E nós não temos muito essa visão de design de produto, né? Que isso a gente procura trabalhar aqui no grupo de pesquisa e tal, né? Mas isso é muito importante, então, usar aquele conhecimento. Por que eu estou estudando todos esses materiais aqui? Por que eu preciso saber se algo é ferromagnético, algo é isso, algo é aquilo? É aqui que tu vai aplicar, entendeu? Tu substitui uma coisa por outra, né? E acaba solucionando, de repente, o problema sem haver necessidade de grandes... E eu queria comentar também sobre essa parte de moda e sobre isso de independência e até dignidade, assim, da pessoa. Eu vi uma mulher que eu sigo falando que ela faz quimioterapia e o hospital é sempre frio, né? Então ela sempre tinha que ir com um moletom. Só que para conseguir encontrar o acesso que ela tinha aqui, ela tinha que tirar o moletom e às vezes tirar uma manga da blusa e tal. E daí ela comprou um moletom que tinha botão aqui, que daí ela conseguia abrir e acessar o acesso que ela tinha aqui. É uma coisa tão simples, mas ela falou que para ela chorou quando ela comprou a blusa porque ela viu que ela ia ter dignidade quando ela fosse fazer o tratamento dela. E é uma coisa tão simples, mas que, tipo, muda a vida de uma pessoa. E se a gente for pensar, a gente conhece alguém que fez quimioterapia. A gente conhece alguém que fez esse tipo de tratamento. Tipo, todo mundo conhece. É uma parcela gigante da população. E essa parcela não tem acesso a esse tipo de coisa, que é simples, mas é muito importante. Exatamente. A mão que ela levantou antes ainda. Estava levantada sem querer, mas enfim, eu acho muito justo essa contribuição da Fê, porque realmente a questão de independência e dignidade, de conseguir fazer algo por ti mesmo, sem ter que o tempo inteiro pedir ajuda. Claro que a gente gosta de pedir ajuda, a gente sabe que precisa, muitas vezes, em muitos casos, mas se tu poder fazer alguma coisa por ti mesmo, é sensacional. Por exemplo, lá no Canadá, falando do ônibus, tá? Que é bem simples, né? O ônibus, ele agachava, ele descia, assim, para que qualquer pessoa pudesse entrar no ônibus. Tu não precisa ficar falando para todo mundo que, tipo, não, porque eu tenho, tu pode abaixar. Não, eles percebiam e o ônibus, como tu tava na parada, o ônibus já tava abaixando, assim. Então, são coisas simples e que, claro que a gente tem que mudar daí toda uma questão de base social, mas, por exemplo, o moletom que você falou de poder abrir, não ter que tirar a roupa inteira, a manga, enfim, para fazer algo que é simples e que tu precisa, sabe? É questão de independência, de dignidade e ter
saber que tu pode contar com o outro sem ter que pedir ajuda o tempo inteiro, saber que tu também pode fazer por ti mesmo e ser independente é muito bom, é uma sensação muito boa, assim, de verdade. Eu complementando o que a Paula disse, justamente isso, né? Porque as pessoas pensam automaticamente que porque a pessoa tem deficiência, ela automaticamente tem que ficar, ela fica dependente para tudo e não tem condições de se estimular, né? De tomar as decisões sozinhos, agir ali. Sempre precisa de alguma dependência, né? De algum auxílio. Mas não é verdade. O bom da inclusão é justamente isso, mostrar para a pessoa que ela tem autonomia de fazer sem precisar depender do outro. E essa coisa que a Paula falou, que é no Canadá, por exemplo, a pessoa nem diz, eles já baixavam, como é que é, o ônibus lá. Aqui, né, infelizmente a gente tem que dizer, e muitas vezes as pessoas se indignam, né? Sim. Então, mostra, assim, estimular a independência da pessoa para que ela tenha a sua autoestima e consiga fazer as coisas, tomar o seu próprio rumo sozinha, a pessoa com deficiência, né? Inclusive no aeroporto, assim, né, que é o pessoal que está esperando no avião acha que é um transtorno, fica xingando porque tem, né, porque tem que erguer um elevador lá para o pessoal poder entrar. Algo que deveria ser normalizado, né, a situação. Eu vou ter que comentar aqui que eu não vou conseguir não comentar que o cetismo é uma vergonha em relação a isso, né? A acessibilidade dos prédios, principalmente daquele prédio novo, que não é tão novo mais, mas toda vez que eu vejo aquilo eu me estresso. Não fizeram um elevador no prédio, daí eles fizeram uma ponte que vai para o outro prédio que tem elevador. Em todos os andares tem uma pontezinha. Daí a porta para sair para a ponte, de um lado ela, tipo, tu tem que puxar para abrir se tu tá na ponte. Como que uma pessoa numa cadeira de rodas vai puxar a porta? E se tu tá no meio, tipo, tu consegue sair, mas tu não consegue entrar no outro prédio de novo? Como assim? Exatamente. E o nosso laboratório de eletrônica até já são acessíveis, mas alguns laboratórios foram dimensionados para a pessoa trabalhar de pé. Entendeu? Então, é algo que nós precisamos, nas próximas reformas do laboratório, levar em conta, e refazer, pensar nisso também, né? Porque senão, realmente, quem tem cadeira de rodas, algumas disciplinas não vai conseguir cursar, algumas disciplinas práticas não vai ter condições de cursar. Marcelo. Sim, Marcelo. Eu queria comentar também que lá no Centro de Tecnologia, onde eu estudo, né, é bem assim também, que existe o prédio hall antigo, né, que ele não tem um elevador, então a pessoa tem que ir no outro prédio, pegar uma ponte no segundo andar, e até tem um prédio que é o novo, em tese novo ali, que é onde fica o grupo de pesquisa, também não tem um elevador, a pessoa tem que usar o outro prédio para chegar nele. E ainda mais no nosso laboratório, agora pensando, realmente agora eu vendo assim, se um cadeirante entrar no nosso laboratório, ele nem passa, porque tanto fio, sabe, aqueles fios que ficam atravessando de um lado para o outro, como é que a pessoa passa? Eu acho, pensando agora, que não faz nenhum sentido, né? Então, ela teria zero acessibilidade lá. E isso também demonstra que nós não temos alunos nessa condição, infelizmente, né? Dá para ver até pelos números, né? Já que 25% das pessoas têm algum tipo de deficiência e a gente não consegue enxergar, é porque eles não convivem, sabe, na nossa bolha. Isso, exatamente. E nós precisamos trazer esse pessoal para cá, né? Que eles têm muitas ideias, eles têm direitos também de fazer, de cursar os nossos... Qualquer curso, né? Qualquer... Sim, até em relação a isso eu penso que a universidade tem cotas para deficientes. Mas o que adianta se a pessoa não vai conseguir estudar depois que ela entrar? Ela passa no processo seletivo e não vai conseguir estudar na universidade depois. Então, para que serviu a cota? Só para bonita? A universidade já está fazendo algumas nesse sentido, mas está longe ainda de ser 100% acessível. Por exemplo, as nossas calçadas já foram alisadas ao longo do campus, né? Isso é interessante. Por outro lado, nosso campus é imenso, né? E o nosso transporte não tem elevador, né? O nosso buzinho lá, mas que agora está desativado, enfim, né?
Mas, enfim, pelo menos as calçadas foram alisadas e tal, porque antes nem isso nós não tínhamos. Então, assim, dá para acessar praticamente qualquer prédio da universidade em uma calçada perfeitamente lisa e sinalizada e tal, né? Então, isso sim, isso foi um grande avanço que nós tivemos, né? Mas os prédios ainda precisam... nossa universidade foi construída na década de 60, né? E explica, mas não justifica, né? Então está na hora da gente trabalhar nisso. Nas próximas reformas de laboratório, a gente vai ter que começar a pensar nisso também. Obrigatoriamente, nós temos esse compromisso de fazer isso mesmo. Ainda mais no centro de tecnologia, né? Que não é nada tecnológico. Não, mas isso aí a gente não nem vou entrar nessa questão aí, que tem algumas... Sim, eu só tô Mas comentando sobre a ironia. Sim, tudo bem. Mas, enfim, estamos chegando ao fim, nós temos ainda 9 minutos, 10 minutos. Eu gostaria de assim, pessoal do Inclusive, se eles têm algo para conversar ainda, alguma ideia para trocar, e os demais também que estão na live, se tiverem algo para comentar ainda, levantem a mão aí, estamos nos dirigindo ao final da nossa live. Então, assim, primeiramente, muito obrigada. Obrigado pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui. E como vocês falaram, o pessoal, a Fê bem colocou, o pessoal que tem a cota para bonitos, porque tu entra em qualquer universidade assim, não só o UFCM, que, tipo, URGS aqui, né, em Porto Alegre, USP em São Paulo, nem sempre a gente entra com cota e, claro que a gente não entra porque tem a questão social também, mas, e entra sem conseguir acessar o Anchieta, por exemplo, que é o colégio que eu estudava, para tu assistir jogo de futebol, cadeirante não podia entrar na arquibancada e assistir o jogo, tinha que assistir junto com, sei lá, no meio do campo, praticamente, porque era o único lugar acessível. Então, eu acho que tem muito isso de a gente tem que mudar, na verdade, a visão da sociedade, porque a pessoa que ela ainda não consegue cursar, ela muitas vezes se para e não cursa, não vai atrás da faculdade, da universidade, quer que seja, porque sabe que não tem acessibilidade e vê isso. E só que muitas vezes, como isso acontece muito, a gente se cala, assim, porque já virou meio que comum e não deveria ser comum. Deveria ser comum ter acesso para todo mundo. E conseguir, por exemplo, independente da universidade que eu escolher, se eu quiser ir para a PUC, se eu quiser ir para a UFCM, se eu quiser ir para Passo Fundo, Rio Grande, eu tenho que conseguir entrar no prédio em que eu vou estudar e conviver, porque isso é natural. O que a gente falha como sociedade é não entender que a pessoa com deficiência, antes de ter a deficiência, não é à toa que o nome correto é pessoa com deficiência, ela é uma pessoa. Então ela convive, ela tem emoções, ela tem ideias, ela é muito inteligente, ela, independente de talvez alguns atrasos que possam acontecer intelectuais, mas sempre tem outro jeito. Eu gosto muito, a Dori que fala isso. Ela fala a questão da memória recente, perda de memória recente, mas também tem essa frase que sempre tem outro jeito. Então, acho que é muito, muito importante a gente encontrar perceber que, na verdade, o que falta para o acesso não é que a pessoa com deficiência tenha iniciativa, porque muitas vezes ela tem, só que ela se cala porque não tem estrutura. E é algo social, assim, como a Fê falou, e o Saul contou, e todo mundo aí, que tu entra na universidade e tem que ir passar por 2, 3 prédios para conseguir chegar na sala que tu do teu curso, enfim, do Life Lab, não sei, mas enfim. Então, acho que isso tem que ser muito, muito bem pensado, assim, né? Questão que é algo social e não é que a pessoa com deficiência não tem iniciativa ou que ela não queira participar, não participa porque ela realmente não pode, questões estruturais que devem ser mudadas. Mas ela gostaria muito. Desculpa ter cortado, só queria comentar também que quando a gente fala que precisa ter mais pessoas, por exemplo, mais mulheres para mudar o jeito como a gente pensa, ou mais pessoas com deficiência para mudar a condição da universidade.
como que as pessoas vão chegar lá se elas não conseguem nem passar pela graduação? É uma coisa que precisa ser mudada agora, para as pessoas conseguirem chegar lá em cima e mudar mais ainda. Porque como que elas vão chegar lá e ser coordenadores de algum lugar, ou, sei lá, reitor de uma universidade, se elas não conseguem nem passar pela graduação? Exatamente. Antes da gente continuar a conversa, eu tinha me esquecido, mas eu vou dar as boas-vindas, um oi aqui para o pessoal que deixou mensagem no chat: Letícia Maia e Elva Barreto, Rafaela, né? Laurinha Herbein, João Pedro Scherer Blocker, Maria Cristina Rigão Iop, Ana Clarissa Santos, Luciane Lubianca, Robertelli, Chardon Cardoso, Medianeira Garcia, Valdirene Teixeira Blum, Samuel Galha, agora estão repetindo, I71311, não sei o nome, estou dando o login aqui. Enfim, obrigado pela participação no nosso chat. Como para encerrar a live, assim, eu gostaria de agradecer a participação de todos, principalmente dos nossos amigos do Inclua-se, Gabriel, Paulinha, Guilherme. Nós que agradecemos a oportunidade. Muito obrigado. O professor Marcelo, da I3E, Diego, Geise, César, Adrian, Geise, Douglas, Lima, todo mundo aí que está na live aqui do Meet. Muito obrigado. Nós vamos que essa live seja de inspiração para muitos trabalhos, né, na nossa área. Por isso que eu fiz questão eu fiz questão não, foi a ideia inicial, mas todo mundo achou interessante e a gente abraçou essa ideia de trazer para o Arduino D, não ficar só trabalho do Arduino, incluir também uma conversa séria nesse sentido, que pode ser life-changing, né? Pode vir a ser a semente de vários projetos na área, tanto na parte de pesquisa, ensino, extensão, quanto na parte de empreendedorismo, né? Então, muito obrigado a todos, mais uma vez, obrigado também ao Paulo, a Luciane, a Fernanda, né, que estão sempre junto que formam junto com esse trio aí, né, uma família guerreira e inspiradora. Mais alguém do Meet quer dar seu tchau, seu recado? Queria agradecer a Paulinha e os irmãos, todo mundo do Inclua-se, dessa família aí, por participarem e estarem sempre com a gente. E vocês são muito especiais, eu amo muito vocês. E a gente agradece muito. Pode falar. Qual o Instagram de vocês? Como entrar em contato com vocês? @inclua_c. No Instagram. Isso. A I3E já deixou o contato, o pessoal que entrou na live, enfim, que nos conhece, já tem o nosso contato, mas é importante o contato de vocês para o pessoal acompanhar os projetos e as ideias que vocês desenvolvem, né? Então era isso. Muito obrigado.